Olá, minhas amigas aqui do podcast. Eu vou aqui gravar com esse microfone e com esse, porque eu não sei qual dos dois vai funcionar. Então, para eu não ter que gravar de novo, aí eu já vou fazer logo direto com esse, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui no canal Papo com Bia. Eu tenho esse papo tanto lá no Spotify quanto no YouTube. Então, se tu gosta mais do Spotify, é mais prático para ti, me segue no Spotify. Mas se tu acha bem legal conversar, colocar um vídeo assim e ficar ouvindo como se fosse realmente uma conversa, pode me seguir lá no YouTube, tá bom? E é bacana aqui no YouTube, ó, pra quem tá ouvindo, eu posso até te mostrar a minha meia favorita, que é uma meinha de frio. Apesar de eu morar no calor, no quente, eu gosto muito de coisinha de frio. Aí eu comprei essa meinha aqui lá em Campos do Jordão. Eu amo ela. Enfim, vamos voltar aqui pro tema, que a gente vai ter várias conversas ao longo desse tema, na verdade, que a gente vai trabalhar mais pra frente. Que assim, eu tô fazendo aqui na minha vida e eu vou te mostrar, eu vou te dizer quais são o que eu tô colhendo de bom disso. E aí, obviamente, se tu quiser, tu faz aí e me conta se realmente tá fazendo sentido, se também pra ti faz essa diferença. E o nosso tema de hoje, peraí que eu tô virando aqui as minhas anotações. E o nosso teminha de hoje vai ser um tema bem legal, que na verdade eu comecei a fazer sem saber que eu ia fazer esse vídeo. Faz aí bora colocar aí 10 dias, uma semana, que eu comecei a fazer um propósito pessoal, na verdade, um desafio pessoal, sem ser um desafio. Na verdade, ele não era um desafio quando eu criei ele. E aí eu busquei, na verdade, fazer algumas coisas diferentes das coisas que eu já estava fazendo. Tanto que eu criei, logo que eu comecei a fazer isso, já me surgiu a ideia do vídeo do detox de dopamina, porque começou realmente com essa ideia de fazer um detox de dopamina, mas aí vai aprofundando as coisas, a gente vai aprendendo mais coisas e a gente chega uma hora que quer compartilhar. E aí eu vou compartilhar contigo alguns pontos importantes se tu quiser dar uma virada na tua vida, uma transformação pessoal em 90 dias. Ah, Bianca, por que 90 dias? Porque eu escolhi 90 dias, que aí é o tempo que tá para chegar ao final do ano. E também porque 180, eu sou um pouco agoniada, eu ia demorar demais, que no caso são 6 meses, e aí 90 dias é um número redondo, não tão pouco, não muito. Então, assim, é uma coisa que pode te ajudar realmente. E aí, por que eu decidi fazer isso? Justamente, como eu falo nos vídeos do Detox de Dopamina, se tu não assistiu, vai lá assistir. Ou se tu não ouviu, ouve lá esse episódio. Eu faço uma limpa. Na verdade, a gente vai limpando ali a nossa vida dos barulhos. E o detox de dopamina é justamente isso, limpar dos barulhos, te ajudar, na verdade, a voltar para o eixo. E aí eu te convido, se tu estiver passando por uma situação assim, e normalmente quem está ouvindo podcast e assistindo vídeos de desenvolvimento pessoal tá passando por isso, então eu te convido já a começar por esse passo. Então, o nosso passo número 1 aqui, como foi que começou isso? Como é que eu vou começar a minha transformação desses 90 dias? Vai ser, primeiramente, parando, limpando os barulhos que existem na tua vida, que muitas das vezes vêm das redes sociais. Ah, Bianca, por que sempre as redes sociais? Porque é com ela que a gente está 24 horas por dia. E aí é por isso que eu volto lá no vídeo do detox. Mas, fora esse detox, tudo isso que eu falo nos vídeos, o primeiro passo que eu fiz, e é por isso que eu estou gravando esses vídeos e esses áudios e eu voltei para o podcast, que é para tu ver que quando a gente se posiciona diferente, que a gente muda a nossa postura diante da nossa vida, a gente já começa a colher outros resultados. Ou seja, eu gostava muito de gravar o podcast, mas eu não gravava porque não me sobrava tempo. Ah, e como é que eu tô gravando agora? Porque eu me organizei e redirecionei a minha energia para as coisas que eu realmente quero fazer. E é exatamente isso que vai acontecer contigo quando tu redirecionar a tua energia para as coisas que tu quer que aconteça. E não só para que tu quer que aconteça, para as mudanças que tu quer ter na tua vida. Então,
Como foi que eu comecei? O primeiro passo é pesquisar sobre o que é o teu propósito de vida e o que realmente tu quer para tua vida. Tem vários conteúdos sobre mapa dos sonhos, sobre direcionamento, sobre propósito. Enfim, aquilo que realmente tu quer para tua vida. Se tu tá aqui nesse vídeo ou nesse áudio, com certeza tu pode estar passando pelos mesmos sintomas que eu já passei e passo constantemente, que é a gente sempre tá se questionando, poxa, será que eu posso estar fazendo melhor na minha vida? Será que é esse caminho que eu quero? E muitas das vezes é um incômodo que dá na gente. É o incômodo de estar fazendo ou tendo uma rotina que não condiz com quem a gente quer ser, sabe? E eu não falo também para que tu queira ser só as pessoas que tu te inspira, mas na verdade para que tu seja exatamente quem tu é e melhorar essa pessoa, colocar ela para fora, sabe? Porque o que tem nas redes sociais é muita gente fazendo do mesmo. Aí acaba que tu começa a fazer do mesmo sem saber se aquilo é realmente pra ti. Entendeu a sacada? E aí a gente começa a ficar todo mundo fazendo as mesmas coisas, tu tem a mesma rotina da fulana de tal, porque tu segue ela e tu acha que aquilo é o que é pra tua vida. E muitas das vezes não é. Então a gente precisa se questionar sobre isso. Então a primeira parte desse desafio de 90 dias é tu sentar e pesquisar sobre o teu propósito de vida. Como é que eu pesquiso? Escreve coisas que tu quer alcançar, escreve formas que tu quer de viver a tua vida, como é que tu quer viver o teu dia, como é que tu tá gastando o teu tempo, tu tá tendo tempo para fazer as tuas coisas, as coisas que tu gosta, e muitas das vezes tu nem sabe o que tu gosta, entendeu? Porque tu tá sendo realmente só levada pelo que as pessoas estão falando na internet. E é muito fácil, óbvio, a gente entender que, eu gosto, se toda hora aparecer que tu tem que usar um tênis rosa, a probabilidade de a tua próxima compra ser um tênis rosa, porque tu viu demais em excesso, tu acaba acreditando naquilo que tu vê demais. E nem sempre é o que é pra ti. E aí a gente precisa se questionar, poxa, qual é a minha personalidade? O que é que eu gosto de fazer? Será que eu gosto mesmo dessa rotina de acordar às 4 da manhã porque a blogueira tá falando? Será que eu gosto realmente desse corpo aqui que estão dizendo que eu tenho que ter? Será que eu gosto dessas roupas que tá todo mundo usando? Sabe? Então, o primeiro passo pra tua vida se transformar é tu saber o que tu quer e o que tu não quer pra tua vida. Então, assim, dá uma pausa aqui e se tu quer saber como é que tu faz isso, escreve aqui, eu quero saber como é que faz isso. Que aí eu faço um vídeo específico, ensinando pausadamente como é que a gente pode fazer isso, tá? Passo número 2 para a transformação da tua vida em 90 dias. Começa a silenciar notificações e silenciar os barulhos que existem na tua vida e que estão te desfocando, que estão te distraindo. A gente pensa que não, mas a nossa vida tá muito barulhenta. E isso dificulta muito com que a gente tenha foco, com que a gente tenha disciplina, com que a gente siga aquilo que a gente quer fazer. Então, o primeiro passo que eu fiz, como eu já até falei lá no Detox, foi justamente fazer uma limpa nos aplicativos de notificações rápidas, de compra, de rede social. Então, nada mais notifica. Eu acho que só o WhatsApp, porque também não tenho como me evaporar do mundo. Mas o restante, a gente consegue fazer essa limpa. E eu me propus passar esse primeiro mês totalmente sem esses aplicativos, justamente para diminuir meu nível de dopamina fácil. E esse tempo que eu comecei a gerar, eu percebi que eu consigo fazer 1 bilhão de coisas com esse tempo. Então, é um passo, assim, extremamente importante tu silenciar tudo isso. O terceiro ponto aqui que eu te falo para tu ter uma mudança em 90 dias é escolher se alimentar melhor, mas sem restrições e sem ideias mirabolantes. Porque, como eu tô falando, a gente tá se comparando com tudo que as pessoas estão postando na internet, e quando tu silencia isso, tu percebe que tu tem um jeitinho seu de se alimentar. Uma forma, sabe, que tu pode ali ir adequando com algumas coisas que tu já sabe o que é saudável e o que não é. Então, vamos lá, voltando, sobre se alimentar melhor, é justamente a gente ter essa ideia do que é se alimentar melhor sem precisar
de uma restrição abusiva, de algo que te tira, na verdade, o prazer de viver, que te tira. Eu sei que tá muito na moda essa questão de disciplina alimentar, de foco e tudo mais. Mas a partir do momento que tu silenciar, tu vai ver se de fato isso faz sentido na tua vida, se de fato algumas coisas fazem sentido. Se realmente tu seguir uma pessoa que tem toda uma alta performance e é atleta ou que é não sei o quê, ou que trabalha com o seu corpo, não é a mesma coisa de uma pessoa que vive a sua rotina normalmente. Então, assim, quando a gente silencia, a gente percebe que não tem como a gente se espelhar a ponto de seguir uma rotina, uma ideia de vida de outra pessoa se ela não tem os nossos próprios objetivos, os nossos objetivos. Então, é por isso que é importante fazer o número 1, que é saber qual é o teu objetivo, o que tu quer alcançar, como que tu quer viver a tua vida, sabe? Então, esse primeiro ponto é muito importante para depois a gente chegar nesse segundo ponto aí, da alimentação. E, obviamente, o teu devocional diário, a tua forma de se expressar espiritualmente precisa ter todos os dias. Eu já falei lá no Detox, eu acho que no vídeo 2 também, que é justamente quando a gente se afasta disso, a gente perde a leveza. A gente perde, na verdade, o sentimento de que existe algo maior olhando por nós e nos direcionando. Então, se a gente se perde, obviamente que a gente vai buscar isso em outros lugares. Mas como a gente está nesse processo de 90 dias buscando esse alinhamento e essa transformação, e não é uma transformação assim, porque eu vou conseguir o shape e tal. Não é essa transformação. É uma transformação na nossa mente e da nossa capacidade de gerar a nossa felicidade de acordo com aquilo que a gente é, seguindo um caminho que é um propósito de Deus para a nossa vida, que não é somente eu fazer por fazer porque todo mundo está fazendo, sabe? Então, é esse o nosso objetivo. Esses 90 dias transforma a nossa mente e nos dá a melhor forma que a gente pode viver, porque a gente está se ouvindo. E quando a gente se ouve, a gente consegue adaptar as coisas, a gente consegue ter clareza, na verdade, para fazer as nossas escolhas, para entender o que tem de errado, por que tal coisa não tá dando certo. E aí a gente consegue, mas no meio do barulho, amiga, não dá, não vai, porque tu não tem espaço para entender o que tá acontecendo na tua cabeça, entendeu? Depois de fazer todo esse ritual espiritual, Bíblia, devocional, o aplicativo que eu sempre compartilho, que é o Bíblia também, o aplicativo em si, que tem lá a parte de escrever, que é muito legal. Então, faz todo dia e tu vai ver a diferença por 90 dias. E também ouvir áudios de mentalidade positiva, áudios que são, na verdade, prosperidade mental. Eu tenho ouvido todos os dias áudios. Eu ouvi tanto que eu já estou criando os áudios para deixar disponível para ti que quiser também ouvir. Então, já tem até um disponível para ouvir de manhã. O que eu faço? Quando eu vou tomar banho, eu coloco esses áudios. E aí eu fico ouvindo, absorvendo aquela coisa positiva, aquela coisa boa a meu respeito. E aí eu já começo amanhã de uma forma diferente. À noite, então, é outro potencial que às vezes a gente deixa ser sugado pelas redes sociais, mas vai dormir ouvindo um áudio poderoso, um áudio que te transforma a tua mente. E tu vai ver ao longo desses 90 dias uma transformação mental, uma transformação na tua vida, tá? E aí tem alguns outros detalhes, que é pausa forçada para minha mente. É justamente ter pausas durante o teu dia sem estar no celular, fazendo algo do tipo nada. Simplesmente descansando a tua mente. Pode ser 15, 20 minutos por dia. Aquele momento que tu tá cansada, a gente sente que nossos olhos ficam cansados. E aí a gente faz essa pausa forçada sem realmente estar fazendo nada. Leitura é muito importante durante esses 90 dias, tu ler coisas enriquecedoras de conhecimento, aprender sobre outras coisas, é muito legal, de repente aprender uma nova língua, tudo é possível quando a gente quer, quando a gente cria tempo
E justamente nesses 90 dias dá para criar tempo porque a gente limpou a bagunça todinha que tinha, né? Dá para assistir séries, eu tenho assistido várias séries jovens, séries de amor, romance, séries de investigação. Então, assim, tu vai descobrindo as coisas que tu gosta de ver, sem estar dependendo ali de outra pessoa. Então, assim, isso é algo que te enriquece como pessoa. O próximo também não menos importante é treinar diariamente, é ter a tua atividade física. Eu já falei também no áudio anterior, em algum outro episódio, que eu falo sobre o treino que a gente tem que ter do nosso corpo para cansar o nosso corpo e também aliviar a nossa mente. Então, não tem como deixar de lado o nosso treino físico e criar, de repente, um hobby novo ou aleatório, algum novo aprendizado, porque tu vai ver que vai sobrar tempo. Como? Não sei. Sobra tempo quando a gente não tá perdendo tempo nas redes sociais. Sobra muito tempo quando a gente tem foco e direciona a nossa energia. E como é que eu vou organizar tudo isso? Eu baixei uma agenda online, um aplicativo no celular, que o nome dele é Structured. É como se fosse uma agenda, tu vai jogando lá tudo que tu precisa fazer no teu dia. Esses checklists, que é, na verdade, tudo isso que eu falei, da alimentação, do devocional, de ouvir um áudio poderoso, da pausa forçada, da leitura. Aí deixa livre, né? Assistir uma série, o teu treino vai ter que ter e um hobby novo. Aí como é que eu vou fazer isso? Um por dia durante 90 dias? Não, eu sentei, organizei, já me liberei ali das coisas que estavam me atrapalhando e todos os dias eu vou tentando fazer todos eles. Tem dias que eu consigo fazer 5, tem dias que eu consigo fazer 4, tem dias que eu consigo fazer 3, mas todos os dias e sempre estando totalmente alheia ali à enrolação de feed, né? Que é isso que tira a tua energia e tira teu foco. Então, assim, pra gente finalizar esse episódio, eu quero te dizer que isso é um projeto pessoal. Mas eu tô compartilhando porque eu também quero compartilhar quais frutos eu tenho gerado a partir disso. E se tu quer ter uma transformação pessoal antes do ano novo, em 90 dias, independente se tu tá assistindo esse áudio depois do ano novo ou antes, enfim, independente do momento que tu tá assistindo ou ouvindo, vai ser possível para ti começar. Vai ser possível porque eu vou postar aqui outros episódios que vão te ajudar a continuar. Porque assim como tu, também tem as minhas dificuldades. E aí a gente precisa, óbvio, compartilhar isso, e eu vou compartilhar aqui contigo essas dificuldades. Então, os episódios semanais, eles vão estar voltados também para esses 90 dias de transformação, independente se tu tá começando ou se tá no meio, enfim, eu vou te mostrando o que eu tenho feito e o que em 90 dias realmente fez diferença e o que não faz tanta diferença, tá bom? Então, é isso. O episódio de hoje é esse. Eu espero que tenha gostado. Se tiver dúvidas, que eu acho que foi um episódio bem denso, coloca aqui pra mim se tem algumas dúvidas de como direcionar cada ponto desse que eu posso explicar ou até fazer um outro podcast relacionado a isso, tá bom? Me siga aqui no Spotify, não esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo áudio, podcast e vídeo. Um beijo!